Era uma manhã comum na empresa Menezes e Associados, uma das mais respeitadas consultorias financeiras do país. No topo dela estava Ricardo Menezes, um homem conhecido por sua inteligência afiada a menos e por um orgulho que beirava a arrogância. Aos 48 anos, Ricardo tinha tudo o que muitos sonham: fortuna, status, influência, mas lhe faltava o que não se compra menos humildade. Naquele dia, o clima no escritório era tenso. Ricardo, impaciente, observava os funcionários passarem apressados pelos corredores. Para ele, todos ali eram apenas peças de um jogo, pessoas substituíveis. Enquanto tomava seu café, olhou pela janela de vidro que dava vista para a cidade e murmurou para si mesmo: as pessoas só valem o que sabem. Frase ecoou em sua mente como uma verdade absoluta. E foi exatamente essa crença que o levaria a um dos maiores constrangimentos de sua vida. Pouco depois, enquanto atravessava o hall da empresa, Ricardo notou Maria, a faxineira, varrendo o chão próximo à recepção. Ela o cumprimentou com um sorriso simples. "Bom dia, Sr. Ricardo." Ele respondeu com um aceno rápido, sem sequer olhá-la nos olhos. Mas algo o incomodou naquele gesto. Talvez fosse o modo sereno como ela o tratava, sem medo, sem bajulação. Um tipo de paz que o dinheiro nunca lhe deu. Foi então que, num impulso de vaidade, ele decidiu testar sua teoria de que as pessoas simples não entendem o mundo dos grandes. Chamou alguns funcionários e disse, em tom provocativo: "Aposto minha fortuna. Se essa mulher conseguir responder uma pergunta simples que eu fizer..." Riram. O desafio soou como uma piada. Maria, surpresa, parou de varrer. "O senhor quer fazer uma pergunta para mim?" "Isso mesmo", respondeu ele, com um sorriso irônico. "Vamos ver se o conhecimento realmente está ao alcance de todos, como dizem por aí." Os olhares se voltaram para ela. Havia curiosidade, mas também desprezo. Maria respirou fundo e disse calmamente: "O senhor pode perguntar." "Sim." Ricardo se recostou na cadeira, satisfeito com o espetáculo que estava prestes a começar. "Ótimo, mas antes quero deixar claro: se por algum milagre você responder certo, eu te dou minha fortuna." As risadas preencheram a sala. Para eles, aquilo seria apenas um momento de diversão, um jogo entre o poderoso e a humilde faxineira. Mas o que ninguém imaginava era que, naquele dia, a vida colocaria todos diante de um espelho, e o reflexo não seria o que esperavam ver. Maria, serena, não respondeu às provocações. Apenas segurou a vassoura com firmeza e olhou para ele nos olhos. Havia algo naquele olhar que fez Ricardo hesitar por um breve instante. Era como se ela enxergasse algo além da aparência. "Pode fazer sua pergunta, senhor", disse ela. "Mas lembre-se, o que a gente pergunta diz muito sobre o que a gente é." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Ricardo fingiu rir, mas sentiu um leve incômodo no peito. Ele não sabia, ainda, mas aquela seria a primeira rachadura em seu orgulho. Aquele desafio, criado para humilhar, seria o início de uma lição que mudaria a forma como ele enxergava o mundo. E assim mesmo, comente o que você faria no lugar dela. Deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita que o respeito vale mais do que qualquer aposta. Os funcionários se reuniram em volta da recepção, curiosos com a cena incomum. Era raro ver o chefe se envolvendo em algo tão trivial, ainda mais com uma funcionária da limpeza. Mas Ricardo parecia determinado a provar um ponto menos, mesmo que ninguém soubesse exatamente qual. "Muito bem. Dona Maria Menos", começou ele, ajeitando a gravata. "Quero ver se a senhora é tão sábia quanto parece ser." Ela sorriu de leve, sem arrogância, sem medo. "Eu não sou sábia, senhor. Bibi muito. E a vida ensina, mesmo para quem não quer aprender." As palavras dela provocaram risadinhas discretas entre os presentes. Ricardo fingiu não se abalar, mas aquela resposta simples o atingiu mais do que gostaria de admitir. Ainda assim, continuou com o jogo. "Vamos direto ao ponto." Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa de vidro. "Me diga uma coisa, o que é mais valioso? O ouro que um homem guarda, ou a palavra que ele dá?"
Um silêncio se formou. Os olhares se cruzaram. Ninguém esperava uma pergunta assim. Maria baixou os olhos por um instante. Pensativa, o senhor quer que eu responda de verdade? Claro, respondeu ele, confiante. Mas se errar vai continuar com o rodo e a vassoura pro resto da vida. Ela levantou o olhar devagar, encarando-o com uma serenidade que contrastava com o sarcasmo dele. O ouro acaba, Sr. Ricardo. A palavra, quando é honesta, dura para sempre. A sala ficou muda. Ricardo abriu um sorriso debochado, tentando disfarçar o desconforto. Bonito discurso, mas não é isso que o mercado ensina, não é mesmo? Pode até ser, respondeu Maria com voz firme. Mas o mercado muda. A consciência da gente? Não. Um dos executivos que assistia à cena comentou em voz baixa. Acho que ela ganhou essa. Chefe. Ricardo lançou um olhar severo para o homem. E depois voltou-se para Maria. Ainda é cedo para dizer quem ganhou. Eu disse uma pergunta, mas estou com vontade de fazer outra. Maria assentiu. Pode fazer quantas quiser, senhor. Só não se esqueça, quem faz pergunta demais, às vezes tem medo da resposta. Houve um riso contido entre os funcionários, mas não de deboche. Dessa vez, era admiração. Aquela mulher simples estava desarmando o homem mais poderoso da empresa, não com gritos, nem com ousadia, mas com sabedoria. Ricardo, por um instante, sentiu algo estranho. Respeito, mas o orgulho falou mais alto. Muito bem. Dona Maria menos, disse ele, tentando recuperar o controle. Se a senhora é tão sábia, quero te propor um desafio. Ele caminhou lentamente até a mesa de reunião e puxou uma cadeira para ela. Sente-se. Vamos conversar? Como iguais. A plateia se espantou. Ela hesitou por um segundo. Depois, se sentou. Ricardo continuou. Amanhã, às 9 da manhã, quero que venha até esta sala. Vou preparar 3 perguntas. Se responder as 3 corretamente, prometo cumprir minha palavra menos e te recompensar, e se eu errar? Perguntou Maria. Aí, minha cara, vai continuar onde está, e talvez perceba que a humildade é bonita. Mas o conhecimento é o que realmente muda a vida das pessoas. Ela apenas sorriu, levantou-se e respondeu. O senhor está enganado. A humildade é o que permite que a gente aprenda. Sem ela, ninguém chega a lugar nenhum. Ricardo observou sair da sala em silêncio. Os funcionários, que antes riam, agora acompanhavam com os olhos cheios de respeito. O poderoso Menezes, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras. Naquela noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, ele não conseguia parar de pensar na frase que ouvira. Sem humildade, ninguém chega a lugar nenhum. Era simples, direta e, o pior, verdadeira. Mas ele não estava pronto para admitir isso. Não ainda? Comente. Você acha que Ricardo vai cumprir a promessa? Deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita que a sabedoria não depende de dinheiro. O relógio marcava 8h45 da manhã quando Maria chegou à empresa. Estava com o uniforme azul escuro, os cabelos presos num coque simples e o mesmo olhar sereno de sempre. Trazia nas mãos um pequeno terço que carregava desde que o marido falecera. Anos atrás, para ela, aquele objeto não era um amuleto, mas um lembrete. Tudo o que é verdadeiro se sustenta na fé e na dignidade, enquanto os outros funcionários cochichavam pelos corredores. Ricardo Menezes preparou-se na sala de reuniões. Diante dele, sobre a mesa, havia 3 folhas de papel. Cada uma continha uma pergunta que ele considerava impossível. Para alguém como Maria, ele queria provar, para ela e para si mesmo, que a diferença entre eles era intransponível. Mas havia algo dentro dele que o inquietava, uma parte que não queria admitir, mas que sentia que talvez estivesse subestimando aquela mulher. Às 9 em ponto, Maria bateu à porta. Posso entrar, senhor Ricardo? Ele respondeu, sem olhar. Pode. Sente-se. Ela se acomodou na mesma cadeira do dia anterior. O ambiente parecia mais frio, mais tenso. Ricardo pigarreou e começou. Está pronta para o desafio? Estou pronta para ouvir. Senhor, e para aprender se, for o caso, a calma dela o irritava
e o desarmava ao mesmo tempo. Muito bem. Primeira pergunta menos, disse ele, cruzando os braços. O que é mais pesado, 1 quilo de ouro ou 1 quilo de algodão? Os funcionários que assistiam pela porta entreaberta se entreolharam. Parecia uma pergunta simples, mas escondia uma pegadinha. Ricardo sabia disso. Maria, sem hesitar, respondeu: pesam o mesmo, senhor. 1 quilo é 1 quilo. Ricardo arqueou a sobrancelha. Tem certeza? O ouro é um metal denso. O algodão é leve. Ela sorriu. Pode ser. Mas a pergunta não foi sobre densidade. Foi sobre peso. 1 quilo é igual a outro quilo. Não importa o material. Os murmúrios se espalharam pelo corredor. Ricardo engoliu seco. Muito bem menos, disse, tentando manter o tom firme. Parece que começou com sorte. Sorte não, senhor. Atenção. Ele respirou fundo e pegou a segunda folha. Segunda pergunta. O que é mais importante na vida de um homem, menos ter razão ou ser feliz? Maria olhou para ele com ternura, como quem vê uma criança tentando entender o mundo. A razão muda com o tempo. O que hoje parece certo, amanhã pode não ser. Mas a felicidade é o que fica quando a gente vive em paz com o que é. Então, eu prefiro ser feliz. Ricardo ficou em silêncio. Era como se cada palavra dela atravessasse o orgulho que ainda o protegia. Mas ele não queria ceder. Pegou a última folha. Última pergunta, Dona Maria. Responda bem. O que o dinheiro não pode comprar? Ela baixou o olhar por alguns segundos. Respirou fundo e disse, com firmeza: o respeito. O respeito precisa ser conquistado. Explique. Viu. Ele... Porque o dinheiro compra o silêncio, compra o medo, mas não compra o coração de ninguém. O respeito vem quando a gente faz o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ricardo ficou imóvel, olhando para ela. Aquela mulher simples havia respondido as 3 perguntas. E, o pior, havia respondido com sabedoria que ele, com todos os seus títulos, nunca teve coragem de praticar. Os funcionários começaram a aplaudir timidamente. Maria, constrangida, levantou-se. O senhor disse que me daria sua fortuna se eu acertasse, disse ela. Mas não precisa. Já ganhei o que me faltava. O seu respeito. Ricardo não soube o que dizer. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu vergonha. Não por ter sido derrotado, mas por ter esquecido que o verdadeiro valor de alguém não está em quanto ganha, mas em como trata os outros. Maria recolheu a vassoura que havia deixado na porta. E, antes de sair, olhou para ele uma última vez. A vida é assim, senhor Ricardo. Às vezes, a gente pensa que está ensinando, mas é quem mais precisa aprender. Ela saiu em silêncio, deixando o orgulho dele espalhado no chão como o pó que ela varria todos os dias. Ricardo Menezes ficou ali, sozinho, olhando para as 3 perguntas que ele mesmo escrevera, e percebeu que nenhuma fortuna no mundo o faria sentir-se o pequeno. Diante da grandeza de uma mulher humilde, deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita que sabedoria não tem preço. Comente o que você teria perguntado se estivesse no lugar de Ricardo. O resto do dia passou devagar na Menezes e Associados. O burburino do desafio da faxineira se espalhou por todos os andares. Em cada canto um comentário, uma piada, uma reflexão. Uns riam, outros admiravam. Mas ninguém ficou indiferente. Ricardo Menezes, porém, não saiu de sua sala. Ficou lá, olhando fixamente para a janela, onde o reflexo do próprio rosto parecia lhe devolver uma pergunta que ele nunca havia feito a si mesmo. O que é que eu me tornei? Durante anos, ele acreditara que respeito se comprava com poder, que ser temido era o mesmo que ser respeitado. E agora, uma mulher simples, com mãos calejadas e uniforme gasto, havia lhe mostrado o contrário. Em poucos minutos, sem gritar, sem se exaltar, sem precisar de nada além da verdade. Por mais que tentasse, Ricardo não conseguia
concentrar-se no trabalho. O som das palavras de Maria ecoava em sua cabeça. O dinheiro compra o silêncio, o medo, mas não compra o coração de ninguém. Ele se levantou, tirou o paletó e começou a caminhar pela sala, inquieto. Aquele orgulho que sempre o alimentou agora o sufocava. Lembrou-se do início da carreira, quando ele mesmo fora humilhado por um antigo chefe. Jurou que, quando chegasse ao topo, nunca deixaria que o desrespeitasse novamente. Mas no caminho, esqueceu o motivo de tudo. Tornou-se o mesmo tipo de homem que um dia o feriu. No meio da tarde, bateu à porta seu assistente. Eduardo. Senhor, estão perguntando se o senhor quer encerrar o expediente mais cedo. Ricardo hesitou. Não. Eduardo, mande todos irem. Hoje preciso ficar um pouco sozinho. Eduardo assentiu, mas antes de sair, comentou com cuidado. Sabe, senhor, às vezes a lição vem de quem a gente menos espera. Quando a porta se fechou, Ricardo sentou-se novamente. Pela primeira vez, percebeu que não tinha resposta para nada. As 3 folhas de papel com as perguntas ainda estavam sobre a mesa. Ele as recolheu e guardou na gaveta, como quem guarda um lembrete de um erro que não quer repetir, enquanto o prédio esvaziava. O som dos passos de Maria ecoou no corredor. Ela voltava para o turno da noite, limpava as salas em silêncio, como fazia todos os dias, sem vaidade, sem ressentimento. Quando chegou à porta da sala de Ricardo, hesitou. Posso entrar? Perguntou, com o mesmo tom respeitoso de sempre. Pode, respondeu ele. Entre. Ela entrou, segurando o balde e o pano. Vim só limpar. Senhor, não quero atrapalhar. Ricardo observa-a por alguns segundos. Aquele resto simples, o de continuar seu trabalho, com a mesma dignidade de sempre, dizia mais do que qualquer discurso. Maria menos chamou ele, num tom diferente, mais humano. Eu queria pedir desculpas. Ela parou, surpresa. Desculpas, senhor, pelo modo como te tratei. Achei que sabia tudo sobre valor, mas percebi que não sabia nada. Maria o encarou, pensativa. O senhor aprendeu algo importante então. Ninguém sabe tudo. Nem o pobre, nem o rico. A vida ensina de um jeito diferente para cada um. Ricardo assentiu. E eu quero aprender. Por um instante, houve um silêncio pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de quem, finalmente, começava a se ouvir por dentro. Maria terminou o serviço, recolheu os materiais e se despediu. Boa noite, Sr. Ricardo. Quando ela saiu, ele ficou olhando a porta se fechar. Sentiu algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Naquela noite, Ricardo Menezes não dormiu. Em vez disso, escreveu uma carta para si mesmo. A verdadeira riqueza é reconhecer quando se está errado. Ele não sabia, mas aquele seria o primeiro passo de uma mudança profunda, não apenas em sua vida, mas na de todos que o cercavam, porque às vezes a humildade que um homem resiste em aprender é justamente a que o destino insiste em ensinar. Comente o que você acha. O orgulho pode mudar uma pessoa? Deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita que o respeito transforma nos dias seguintes. O clima dentro da empresa começou a mudar. Mesmo que Ricardo Menezes ainda não tivesse feito nada de concreto, era como se o simples fato de ele ter silenciado tivesse provocado algo diferente em todos. O chefe que antes andava apressado, sem olhar para os lados, agora passava pelos corredores em passos mais lentos, observando as pessoas com um olhar curioso, quase humano. Maria seguia sua rotina de sempre, varrendo, limpando, cuidando dos detalhes que ninguém notava. Mas agora, todos a olhavam com respeito. O episódio das perguntas havia se espalhado, não apenas dentro da empresa, mas fora dela. Alguns diziam que ela havia derrotado o milionário. Mas para ela, aquilo nunca foi uma disputa. Era apenas um dia de trabalho. E um momento de verdade. Numa manhã chuvosa, Ricardo a encontrou no saguão, limpando o chão molhado. Ele se aproximou com um guarda-chuva na mão e um semblante diferente. Maria menos chamou ele, com voz calma. Queria te agradecer. Ela o olhou, surpresa. Agradecer pelo quê, senhor? Pelo que aconteceu naquele dia. Me fez ver
o quanto eu me afastava das pessoas, do mundo, até. Maria pousou o pano no balde e respondeu: às vezes, o sucesso cega a gente, senhor Ricardo. E o pior é que a gente acha que enxerga mais que os outros. Ele sorriu, sem ironia dessa vez. Você tem razão. E sabe, eu percebi que não tenho ninguém que me diga a verdade. Todo mundo me cerca por interesse, ou por medo. Ela o observou em silêncio por um instante, antes de dizer: o senhor tem a chance de mudar isso. Comece olhando para as pessoas, não para as funções. Essas palavras ficaram gravadas na mente dele, como um mandamento. Naquela tarde, Ricardo chamou todos os funcionários para uma reunião inesperada. Quando todos estavam reunidos, ele se levantou e disse: durante muito tempo, eu confundi autoridade com superioridade. Acreditei que quem manda é mais importante que quem obedece, mas percebi que estava errado. O valor de uma empresa está nas pessoas. Em cada uma delas, os funcionários se entreolharam, incrédulos. Nunca tinham visto o chefe falar assim. A partir de hoje, menos continuou. Quero que cada um aqui seja tratado com o mesmo respeito, independentemente do cargo. E quero começar me desculpando com todos aqueles que um dia eu desrespeitei. O silêncio que se seguiu foi profundo. Alguns se emocionaram. Outros simplesmente não sabiam como reagir. Maria, que observava de longe, sorriu discretamente. Ricardo se aproximou dela e disse: Maria, a partir de hoje, quero que deixe o serviço pesado para a nova equipe de limpeza. Quero te oferecer outro cargo. Ela se espantou. Outro cargo? Senhor, sim. Quero que seja responsável pelo treinamento dos novos funcionários. Quero que ensine o que eu aprendi com você. Humildade e sabedoria. Maria ficou em silêncio, segurando as lágrimas. Eu não sei se mereço tanto, senhor Ricardo. Eu é que não merecia tanto perdão, respondeu ele. Mas você me ensinou que a vida das segundas chances, ela aceitou. Não pelo salário maior, mas pela oportunidade de tocar outras vidas com a mesma simplicidade que a guiava. Nos dias seguintes, o ambiente de trabalho mudou. As pessoas se cumprimentavam mais. Os funcionários começaram a ajudar uns aos outros. E, pela primeira vez, Ricardo sentiu orgulho, não de si, mas de ver o respeito florescer onde antes só havia medo. Uma tarde, ao encerrar o expediente, Maria passou pela sala dele. Senhor Ricardo, disse com um sorriso tranquilo, eu disse que a humildade é o que permite aprender. Vejo que o senhor aprendeu bem. Ele retribuiu o sorriso. Aprendi, Maria, mas ainda tenho muito que ouvir. Ela respondeu: todos nós temos, e é isso que nos mantém humanos. Ricardo Menezes finalmente entendeu o valor das palavras que um dia desprezou. E, naquele momento, percebeu que a verdadeira fortuna de um homem não está no que ele tem, mas no que ele se torna depois que aprende a ouvir. Comente o que você aprendeu com essa história. Deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita que o respeito transforma qualquer ambiente. Passaram-se algumas semanas desde o episódio que mudara para sempre o rumo da Menezes e Associados. A empresa, antes conhecida por seu ambiente rígido e distante, começava a ganhar uma nova alma. O clima de competição deu lugar à colaboração. As pessoas se ouviam mais, riam mais, e até os clientes notavam a diferença no ar. Mas, acima de tudo, quem mais havia mudado era Ricardo Menezes. O homem que um dia acreditou que o poder estava em mandar agora, descobria a força de ouvir. Ele chegava mais cedo, cumprimentava todos pelo nome e, pela primeira vez, parecia realmente enxergar as pessoas ao redor. Maria, agora responsável pelo treinamento e integração de novos funcionários, se tornara uma figura respeitada dentro da empresa. Muitos buscavam seus conselhos. Ela ouvia cada um com paciência, sempre com palavras simples e firmes. Um dia, durante uma conversa com o jovem estagiário Caio, ela disse algo que se espalhou pela empresa como uma semente de sabedoria. O problema não é errar. Caio, o problema é fingir que não errou.
Aquela frase chegou aos ouvidos de Ricardo através de outro funcionário, e quando ele a ouviu, sentiu um aperto no peito, porque era exatamente o que ele havia feito por anos. Fingir. Fingir ser sábio, fingir ser forte, fingir estar no controle. Mas dentro dele havia um homem cansado, tentando esconder o vazio que o orgulho deixara. Certa manhã, Ricardo pediu a Maria que fosse até sua sala. Maria menos, começou ele. Você me ensinou o valor da humildade, mas eu percebi que ainda há algo que não aprendi. Ela o olhou com curiosidade. E o que seria, Sr. Ricardo? O perdão? Ela franziu a testa. O senhor quer se perdoar? Sim, e também ser perdoado. Maria se aproximou da janela e olhou para a cidade lá fora. O perdão não é algo que a gente ganha, Sr. Ricardo. É algo que a gente conquista. O senhor já começou a conquistar o seu quando decidiu mudar. Ele ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. Às vezes, Maria, eu olho para trás e me envergonho do homem que fui. Isso é bom? Menos, disse ela. Quer dizer que o senhor não quer mais ser aquele homem. Essas conversas se tornaram frequentes. Aos poucos, Ricardo começou a se abrir. Contou sobre o pai ausente, sobre o medo de fracassar, sobre a necessidade de provar que era alguém. E Maria, sempre com calma, dizia: o senhor não precisava provar nada, só precisava ser. Num final de tarde, Ricardo caminhava pelo prédio vazio. Passou pelo setor de limpeza e viu as vassouras, baldes e panos organizados em um canto. Ficou parado, observando. Lembrou-se da primeira vez que a vira. Lembrou-se de como riu, de como zombou, de como se achava intocável. Agora, tudo aquilo parecia tão distante que doía lembrar. Ele pegou o telefone e ligou para o contador. Quero fazer uma doação, disse, para uma instituição que apoie trabalhadores domésticos. Quero que usem o dinheiro para cursos, assistência e oportunidades. Uma doação anônima? Perguntou o contador. Ricardo pensou por um momento. Sim, ninguém precisa saber. Ele desligou e, pela primeira vez, sentiu que estava realmente devolvendo algo ao mundo. No dia seguinte, Maria entrou em sua sala com um olhar curioso. O senhor parece diferente hoje, mais leve. Ricardo sorriu. Acho que finalmente comecei a pagar uma dívida que não era de dinheiro. Ela respondeu com tranquilidade. As maiores dívidas que temos são com a consciência. Quando a gente paga, a alma fica leve. Aquela frase ficou com ele durante o resto do dia. E naquela noite, ao chegar em casa, Ricardo Menezes percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, dormia em paz. A vida estava mudando. E, sem perceber, ele já havia dado o primeiro passo de um novo caminho, o caminho do recomeço. Comente. Você acredita que qualquer pessoa pode mudar? Deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita que sempre há tempo para recomeçar, mesmo com todas as mudanças em sua vida e dentro da empresa. Ricardo Menezes ainda carregava algo dentro de si que o incomodava. Era uma sensação difícil de explicar, como se houvesse uma sombra atrás dele, lembrando-o de que o passado ainda não tinha sido resolvido. Ele havia aprendido a ouvir, a respeitar e até a perdoar os outros menos. Mas não conseguia perdoar a si mesmo. Numa manhã cinzenta, enquanto revisava alguns relatórios, o olhar de Ricardo se perdeu. Não lia mais nada. Apenas via, em sua mente, as cenas do passado, os rostos dos funcionários que humilhou, as reuniões em que gritava, as vezes em que usou o medo como ferramenta de poder. Cada lembrança era um espinho. E quanto mais ele tentava esquecê-las, mais pareciam se aprofundar. Ao meio-dia, Maria bateu à porta. O senhor está bem, senhor Ricardo? Perguntou, percebendo o semblante abatido. Ele tentou disfarçar. Estou, Maria. Só cansaço. Ela não acreditou. Cansaço da alma é diferente, senhor. Não passa com descanso. Ele suspirou, apoiando as mãos sobre a mesa. Maria, às vezes eu penso que já é tarde demais para tentar consertar tudo. Nunca é tarde para pedir perdão, senhor Ricardo. E se as pessoas não quiserem ouvir, então o senhor fala com Deus. Ele escuta até o
que a gente tem medo de dizer em voz alta. Aquela conversa ficou ecoando na cabeça dele o resto do dia. Quando o expediente terminou, Ricardo desceu até o andar térreo. Era raro vê-lo ali àquela hora. Passou pelo setor de manutenção, pelo depósito, pelo refeitório. Cada espaço parecia guardar um pedaço da história que ele queria esquecer. E, em cada rosto que cruzava, havia um misto de respeito e curiosidade. As pessoas já não o viam como o homem frio de antes menos. Mas ele ainda não conseguia se ver de outro jeito. Ao chegar à portaria, encontrou Lucas, um antigo funcionário que havia pedido demissão há 2 anos por causa de um desentendimento com ele. Ricardo hesitou, mas o chamou. Lucas, espere um pouco. O rapaz virou-se, surpreso. Senhor Ricardo, eu soube que você voltou para entregar um currículo. Está procurando uma nova oportunidade? Sim, senhor. Eu pensei que talvez houvesse uma vaga novamente. Ricardo engoliu em seco. Eu lembro do dia em que você saiu. E lembro também do que eu disse. Fui injusto. Te humilhei. Lucas ficou em silêncio, sem saber o que responder. Quero te pedir desculpas, menos continuou Ricardo. E quero te oferecer o emprego de volta, se ainda quiser. O rapaz, emocionado, assentiu. Claro que quero, senhor. Eu sempre admirei o senhor, mesmo quando o senhor não parecia merecer. Ricardo sorriu, com os olhos marejados. Obrigado, Lucas. Aquele simples gesto foi como uma libertação. Ele percebeu que o perdão não é um presente para quem o recebe, mas para quem o oferece. Cada desculpa sincera que saía de sua boca parecia arrancar um peso de dentro do peito. Nos dias seguintes, ele começou a procurar outras pessoas que havia magoado. Ligou para antigos funcionários e sócios, até para o irmão com quem não falava há mais de uma década. Em cada conversa, um acerto. Em cada silêncio, um alívio. Certa noite, Ricardo anotou em seu caderno. O passado não precisa ser esquecido, precisa ser compreendido. Ele percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas em mudar o presente, mas em encarar o passado sem fugir dele. E enquanto escrevia "Pensou em Maria", na forma simples como ela enxergava o mundo, sem rancor, sem medo, sem vaidade, foi aí que entendeu. Maria não o havia humilhado, ela o havia libertado. Comente... Você acredita que é possível se libertar do passado? Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. O tempo passou, e a mudança de Ricardo Menezes já não era apenas visível. Era sentida. O homem que antes caminhava apressado e falava com voz autoritária, agora andava com calma, escutava, sorria. Os corredores da empresa pareciam mais leves, e até o som dos passos era diferente. Mas o que Ricardo não esperava era que, depois de tanto tempo, a vida começaria a devolver tudo aquilo que ele havia perdido, não em forma de riqueza, mas de gratidão. Certa manhã, Maria entrou na sala dele com um envelope nas mãos. "Chegou para o senhor", disse ela. Ricardo abriu. Era uma carta escrita à mão. Algo raro nos dias de hoje. No topo, lia-se: "Para o homem que me deu uma segunda chance." Era de Júlia, uma antiga funcionária que ele havia demitido de forma injusta, anos atrás. Ela contava que, depois daquele dia, ficou sem rumo, mas que as palavras de Maria, menos que a procurou na época, menos a ajudaram a não desistir. Júlia havia recomeçado, feito um curso, e agora era dona de uma pequena confeitaria. Foi a sua mudança, senhor Ricardo, que me inspirou a acreditar que as pessoas podem mudar também. Obrigada. Ricardo ficou em silêncio por um tempo, segurando o papel com cuidado. Os olhos marejaram, mas ele não disfarçou. Maria, que observava de pé, disse apenas: "A vida sempre devolve o que a gente planta, senhor Ricardo. O senhor só começou a colher o que plantou de bom." A partir desse dia, cartas e mensagens começaram a chegar com frequência, de funcionários antigos, parceiros e até desconhecidos que ouviam falar da transformação de Ricardo Menezes. Alguns o chamavam de exemplo, outros apenas agradeciam. Mas a verdade é que,
Por dentro, ele ainda se via como um aprendiz, menos alguém que ainda tinha muito a entender sobre a simplicidade e a força do coração humano. Numa tarde, ele pediu para reunir toda a equipe. Os funcionários se reuniram na sala principal, curiosos. Ricardo se levantou diante deles e disse: "Eu quero agradecer a cada um de vocês, não apenas pelo trabalho, mas pela paciência. Eu fui um homem difícil de conviver. Exigi demais, errei demais. E hoje, se nossa empresa está de pé, é por causa de vocês." O silêncio que se formou depois foi profundo. Alguns funcionários se emocionaram. Maria observava ao fundo, com aquele olhar sereno que parecia entender tudo sem precisar de palavras. Ricardo continuou: "Eu aprendi que liderar não é mandar, é servir. E servir. E se hoje eu posso dizer que sou um homem melhor, é porque vocês me ensinaram o que realmente importa." Aplausos preencheram a sala. Não eram aplausos formais, mas sinceros. E naquele instante, Ricardo percebeu que a gratidão verdadeira não vem quando se recebe algo, mas quando se reconhece o valor do que se tem nos dias seguintes. Ele começou um projeto interno de apoio a funcionários em dificuldade. Chamou de Segunda Chance, em homenagem ao que Maria havia lhe ensinado. A proposta era simples: oferecer orientação, apoio e até ajuda financeira para quem quisesse recomeçar. Muitos se emocionaram ao ouvir. Alguns choraram. Certa noite Maria o encontrou ainda trabalhando. "O senhor nunca cansa?" perguntou, rindo. "Quando a gente faz algo que tem sentido, o cansaço pesa menos", respondeu ele. Ela sentiu, orgulhosa. "O senhor aprendeu bem." Ricardo olhou para ela e disse: "Maria, eu devo muito a você." Ela balançou a cabeça. "Não me deve nada, senhor Ricardo. Só prometa que vai continuar assim." Com o coração aberto, aquelas palavras ecoaram na mente dele. E, pela primeira vez, Ricardo Menezes sentiu algo que não sentia há anos: paz completa, naquele mesmo dia. Antes de ir embora, ele escreveu em seu caderno: "A gratidão é a ponte entre quem fomos e quem ainda podemos ser." Comente: você já agradeceu por algo simples hoje? Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar do valor da gratidão. Era uma sexta-feira chuvosa quando o passado resolveu bater novamente à porta de Ricardo Menezes. O expediente já estava terminando e a maioria dos funcionários havia ido embora. Maria se preparava para fechar o escritório quando a recepcionista a chamou. "Dona Maria, tem uma moça aqui perguntando pelo Sr. Ricardo. Disse que é importante." Maria caminhou até a recepção e viu uma jovem de cerca de 30 anos. Roupa simples, mas o olhar firme. "Boa tarde", disse ela. "O Sr. Ricardo ainda está?" "Está sim, mas já se preparando para sair." "Posso dizer quem é?" "Diga que é alguém do passado. Ele vai entender." Maria franziu o senho, curiosa, e levou o recado. Quando entrou na sala, Ricardo estava recolhendo papéis. "Senhor Ricardo, tem uma visitante lá fora. Disse que é do seu passado." Ele parou. A frase o fez gelar por dentro. "Do meu passado? Como assim?" "Não sei, senhor, mas ela parece decidida." Ele respirou fundo. Mandei entrar, a jovem entrou. E por um momento, ele não conseguiu reconhecê-la. Mas bastou ela falar para a lembrança surgir. "O senhor se lembra de mim, não é?" Ricardo demorou um instante, mas então respondeu: "Clara, você trabalhava na contabilidade, certo?" Ela acentou. "Sim, até o dia em que o senhor me demitiu injustamente." O silêncio tomou conta da sala. Maria, que estava de saída, parou na porta, mas Clara fez um gesto delicado pedindo privacidade. Ricardo respirou fundo. "Clara, eu me lembro daquele dia. Eu estava cego pelo orgulho e não quis ouvir explicações. O senhor me acusou de um erro que não cometi." A voz dela vacilou, mas os olhos continuavam firmes. "E por causa disso, eu perdi tudo." Ricardo abaixou o olhar. "Eu sei. E você tem razão. Eu errei." "Errou. Sim, mas não é por isso que estou aqui." Clara tirou algo da bolsa. Um envelope. "Eu vim devolver isso." Ele pegou o envelope e, ao abri-lo,
Viu um cheque antigo, de valor alto, emitido por ele anos atrás. Isso era uma indenização. Por que está me devolvendo? Porque eu não aceitei aquele dinheiro. Não queria a sua culpa. Queria apenas o seu reconhecimento. Ricardo ficou sem palavras. Ela continuou. Eu lutei, senhor Ricardo. Trabalhei duro. Recomecei. E sabe de uma coisa? A injustiça que vivi me fez mais forte. Hoje tenho meu próprio escritório de contabilidade. Ela sorriu com leveza. E, por incrível que pareça, usei muito do que aprendi aqui. Ricardo levantou-se, os olhos marejados. Clara, eu não tenho palavras. Só posso pedir perdão de novo. Ela afentou. Eu já perdoei. Só vim aqui para agradecer. Se o senhor não tivesse sido quem foi, talvez eu nunca tivesse descoberto do que sou capaz. Ele ficou em silêncio, com o coração apertado. Clara olhou ao redor e disse: Vejo que o senhor mudou muito. Estou tentando, respondeu ele. Ainda não sou quem quero ser, mas já não sou quem fui. Ela sorriu, se aproximou e estendeu a mão. Então tá tudo certo. Eles se cumprimentaram, e naquele gesto simples havia o peso do passado e a leveza do perdão. Quando Clara foi embora, Maria entrou novamente. Tudo bem, senhor Ricardo? Ele sorriu, emocionado. Sim, Maria, a vida tem um jeito curioso de nos fazer encarar quem fomos, não é? Tem sim, respondeu ela. Às vezes, as respostas que a gente espera vêm disfarçadas de reencontros. Naquela noite, Ricardo voltou para casa pensativo. Sentou-se em sua poltrona favorita e escreveu mais uma frase no seu caderno. Quem um dia ferimos, volta não para nos cobrar, mas para testar se realmente mudamos. Ele fechou o caderno e sorriu. O passado, finalmente, começava a se transformar em aprendizado. Comente. Você já perdoou alguém do seu passado? Deixe seu like e compartilhe essa história com quem acredita no poder do perdão. O dia amanheceu calmo. Um daqueles dias em que o sol não brilha demais e o vento sopra na medida certa, como se o tempo quisesse dar um descanso à alma. Ricardo Menezes acordou cedo, vestiu-se sem pressa e, antes de sair de casa, olhou-se no espelho por alguns segundos. Não se via mais como o homem de terno impecável e expressão arrogante. Agora via um homem comum, menos com rugas, olheiras e marcas de arrependimento, mas também com um olhar mais leve. Ao chegar à empresa, Maria o aguardava na portaria. Senhor Ricardo, tem uma senhora esperando pelo senhor desde cedo. Disse que é urgente. Uma senhora? Disse o nome. Disse sim, Dona Helena. Ricardo ficou imóvel por um instante. Helena. Aquele nome ecoou em sua mente como um eco distante. Ele não ouvia esse nome há mais de 20 anos. Caminhou em silêncio até a sala de reuniões. Quando abriu a porta lá, estava ela, cabelos grisalhos, olhar firme, sentada com as mãos entrelaçadas sobre o colo. O tempo havia passado, mas o rosto era inconfundível. Helena, disse ele, quase num sussurro. Ela levantou-se devagar. Ricardo, sua voz era calma, mas carregava um peso antigo. Achei que nunca mais fosse te ver. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. O ar parecia pesado, como se cada respiração trouxesse lembranças adormecidas. Helena foi, anos atrás, o grande amor de Ricardo, mas ele, obcecado pelo sucesso, a perdera. Na época, preferiu os negócios, o dinheiro, o status. E, quando ela foi embora, ele não tentou impedir. Agora, vê-la ali era como encarar um espelho do que ele havia desperdiçado. O que há atrás aqui, Helena? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Ela respirou fundo. Eu soube que você mudou, que está ajudando pessoas, pedindo perdão, recomeçando. Estou tentando, respondeu ele. Mas ainda há muito que eu preciso reparar. Então talvez eu tenha vindo na hora certa menos, disse ela, olhando em seus olhos, porque há algo que você precisa saber. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que é? Helena hesitou. Depois que terminamos, eu descobri que estava grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo empalideceu.
Grávida? Sim. Ela sentiu, com os olhos marejados. Eu criei nosso filho sozinha. Ele tem 20 anos agora. Ricardo levou as mãos ao rosto. Meu Deus! Eu nunca soube. Eu sei. E não te procurei porque achava que você não se importaria. Vok estava ocupado demais sendo o homem de negócios, o milionário inacessível. Ele sentou-se, atordoado. As palavras de Helena cortavam fundo. Não por rancor, mas pela verdade. E onde ele está? Perguntou com a voz embargada. Tá bem, estudando, trabalhando. Ele quis te conhecer. Ricardo levantou os olhos, emocionado. E ele sabe quem eu sou? Sabe, e está lá fora, esperando para te ver. Ricardo ficou sem ar por um instante. Maria, que observava à distância, se aproximou devagar e colocou a mão em seu ombro. Vá, senhor Ricardo. Algumas respostas da vida não esperam. Ele levantou-se e caminhou até o corredor. Do outro lado, jovem, alto de olhar calmo, o aguardava. Quando os dois se encararam, o tempo pareceu parar. Nenhuma palavra foi dita, apenas um olhar cheio de perguntas e emoções contidas. Por fim, o rapaz deu um passo à frente e disse: Eu não vim para te julgar, pai. Só vim para te conhecer. Ricardo sentiu as lágrimas descerem sem controle. Abraçou o filho com força, como quem tenta recuperar todos os anos perdidos em um único gesto. Helena observava de longe, emocionada. E Maria, que assistia à cena, murmurou baixinho: Deus sempre dá uma nova chance, mas às vezes ela vem disfarçada de reencontro. Naquela noite, sozinho em casa, Ricardo escreveu mais uma página em seu caderno. O destino não pune, ele apenas devolve o que deixamos pelo caminho. Ele fechou o caderno, olhou para o céu e agradeceu. Dessa vez, não pelo sucesso, mas por ter a oportunidade de recomeçar, não como empresário, mas como pai. Comente! Você acredita que o destino sempre traz de volta o que é nosso? Deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita em segundas chances. Ricardo Menezes passou a noite sem dormir. Cada lembrança, cada palavra dita por Helena, cada olhar do filho que acabara de conhecer, ecoava em sua mente como uma canção antiga e impossível de esquecer. Era difícil acreditar que, durante 2 décadas, ele vivera sem saber da existência de alguém que carregava o seu sangue. Agora, o vazio que ele tanto tentara preencher com sucesso e riqueza ganhava um novo nome. Gabriel. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo à empresa. Ainda estava com um semblante abatido, mas havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de arrependimento e esperança. Maria percebeu, assim que ele entrou. O senhor está bem, senhor Ricardo. Ele respirou fundo. Descobri que tem um filho. Maria, 20 anos. E eu nunca soube. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando compreender a magnitude daquilo. Deus escolhe a hora certa para revelar certas verdades, senhor Ricardo. Talvez agora o senhor esteja pronto para ser pai. Ricardo assentiu, com os olhos marejados. Talvez sim, Maria, mas é difícil aceitar o tempo que perdi. No decorrer da manhã, Ricardo recebeu uma mensagem no celular. Era de Gabriel. Podemos almoçar juntos hoje? Aquelas palavras simples o deixaram nervoso, como um garoto prestes a enfrentar algo maior do que podia entender. Ao meio-dia, encontraram-se em um restaurante discreto, longe de olhares curiosos. Gabriel chegou primeiro. Quando Ricardo entrou, o jovem se levantou, educado, e estendeu a mão. Obrigado por vir, pai. Ricardo sorriu com um aperto no peito. Eu é que devo agradecer. Não sabia se você aceitaria me ver de novo. O garçom trouxe os pratos, mas quase nada foi tocado. O diálogo entre eles fluiu com cuidado, como quem pisa em terreno desconhecido. Sua mãe te contou muito sobre mim? Perguntou Ricardo. O suficiente para eu entender quem o senhor foi, mas não quem é agora. Ela disse que o homem de hoje é outro. Ela está certa? Menos, respondeu Ricardo, com sinceridade, e eu quero te provar isso. Gabriel o observou em silêncio, estudando cada gesto. Eu cresci ouvindo falar que o senhor era duro,
distante, que só pensava em dinheiro. Mas agora, olhando para você, não vejo isso. Eu mudei, filho. Mudei porque conheci alguém que me ensinou o valor da humildade. A Dona Maria? Perguntou o rapaz, sorrindo de leve. Ricardo se surpreendeu. Como você sabe dela? Minha mãe falou dela. Disse que foi uma mulher que mexeu com a sua consciência. Ricardo riu, emocionado. Sim, foi ela. A melhor lição que recebi na vida veio da pessoa que eu menos esperava. Por um instante, o silêncio se fez entre os dois. Não um silêncio pesado, mas um silêncio de entendimento. Era como se pai e filho se reconhecessem. Não apenas pelo sangue, mas pela vontade de começar de novo. Depois do almoço, caminharam juntos até o carro. Pai, disse Gabriel. Antes de se despedir, eu não quero o seu dinheiro, nem o seu nome. Só quero te conhecer de verdade. Ricardo segurou o ombro do filho e respondeu. E eu só quero te dar o que nunca dei a ninguém. Presença. Aquelas palavras, simples, foram o início de algo novo. Nos dias seguintes, Gabriel começou a visitar a empresa com frequência. Conversava com Maria, observava o trabalho, aprendia com curiosidade. O olhar do rapaz lembrava muito o de Ricardo no passado. Firme, determinado, mas sem a soberba. Maria dizia que ele tinha a alma do pai e o coração da mãe. Certa tarde, Ricardo chamou Gabriel para sua sala. Quero te mostrar uma coisa, menos, disse ele, pegando um velho caderno. Era o mesmo onde ele registrava suas reflexões desde que decidira mudar. Aqui está a prova de quem eu fui e de quem tento ser. Gabriel folheou as páginas lendo trechos rabiscados. A arrogância é o medo disfarçado de força. Ele olhou para o pai com respeito. Isso é bonito, pai. Ricardo sorriu, emocionado. Isso é o que restou de um homem que passou a vida tentando aprender a ser humano. Gabriel fechou o caderno e disse algo que Ricardo jamais esqueceria. Então, acho que finalmente encontrei o homem que sempre quis conhecer. Naquela noite, Ricardo Menezes voltou para casa sentindo algo que há muito tempo não sentia. Orgulho verdadeiro, não do empresário, mas do homem que finalmente se permitia amar e ser amado. Comente. Você acredita que o amor é capaz de curar até as feridas do passado? Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar na força do recomeço. Os dias que se seguiram foram diferentes. Ricardo Menezes acordava com um novo propósito. Já não era o trabalho que o movia, mas o desejo de recuperar o tempo perdido com o filho que nunca teve ao seu lado. Cada almoço, cada conversa, cada risada de Gabriel parecia preencher os espaços vazios que a ambição havia deixado. Maria observava tudo à distância, com o olhar tranquilo de quem sabe que a vida, no fim, sempre encontra um jeito de se equilibrar. Ela via nos dois algo bonito, menos a tentativa de dois homens de se reconhecerem como pai e filho, depois de tanto tempo separados. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Certa tarde, enquanto trabalhava em sua sala, Ricardo começou a sentir um mal-estar estranho. Uma dor discreta, mas insistente, atravessava o peito. Tentou ignorar. Bebeu água, respirou fundo, continuou lendo relatórios. Mas o incômodo aumentava, e o suor frio começou a escorrer por sua testa. Maria, que passava pelo corredor, percebeu a porta entreaberta e o viu sentado, pálido. — Senhor Ricardo! Gritou, correndo até ele. — O que está sentindo? — Só uma tontura. Deve ser cansaço. Ela segurou seu braço, firme. — Isso não é cansaço. O senhor vai agora para o hospital. Mesmo relutante, ele foi. Gabriel chegou minutos depois. Desesperado, encontrou o pai sendo atendido. — Ele vai ficar bem? Perguntou ao médico. — Está com sinais de exaustão e pressão muito alta. Precisa descansar. Ricardo olhou para o filho e tentou sorrir. — Eu estou bem, filho. Só o corpo, me lembrando de que já não tenho 20 anos. Gabriel segurou sua mão. — Pai, o senhor tem que se cuidar. Eu acabei de te encontrar. Não quero te perder agora. Aquelas palavras o atingiram como uma flecha. Durante a noite no hospital, Ricardo ficou acordado, olhando para o teto,
refletindo sobre tudo. Percebeu o quanto o tempo é frágil e o quanto demorou para entender o que realmente importa. Na manhã seguinte, Maria foi visitá-lo. O senhor precisa aprender a desacelerar, disse ela, sorrindo com ternura. Acho que a vida está me ensinando isso à força. A vida só grita quando a gente não escuta os sussurros dela. Senhor Ricardo. Ele riu baixinho. Como sempre, você tem razão, Maria. Após alguns dias, teve alta e voltou para casa. Gabriel passou a ficar mais próximo, ajudando com as tarefas, cuidando do pai com paciência. Em uma dessas tardes, enquanto tomavam café na varanda, Ricardo disse: Eu sempre fui um homem que acreditava que ensinar era mandar. Agora entendo que ensinar é estar presente. Gabriel olhou para ele com atenção. Eu aprendo só de te ouvir, pai. Ricardo respirou fundo e continuou. Filho, nunca deixe o trabalho roubar a tua alma. Dinheiro compra conforto, mas não compra o tempo que a gente perde com quem ama. Pode deixar, pai. Eu nunca vou esquecer disso. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. O vento soprava leve e o pôr do sol pintava o céu com tons alaranjados. Foi nesse momento que Ricardo percebeu que, apesar de tudo, ainda havia tempo. Talvez não para reviver o passado, mas para deixar algo que ficasse depois dele. Um legado de humanidade, de amor e de perdão. Naquela noite, escreveu em seu caderno: A vida me ensinou tarde, mas me ensinou a tempo, porque o verdadeiro aprendizado não está em nunca errar, mas em ter humildade para reconhecer e mudar. Fechou o caderno, olhou para o céu e sussurrou: Obrigado, meu Deus, por me permitir aprender, mesmo que tarde. Comente. Você acredita que sempre há tempo para mudar? Deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. O tempo passou, e com ele veio uma serenidade que Ricardo Menezes jamais havia conhecido. Aquela sede de poder e reconhecimento que antes o movia. Agora parecia distante, quase ingênua. Ele se tornara um homem mais calmo, mais atento ao que realmente importava. Gabriel seguia firme ao seu lado. Trabalhava com dedicação, mas sem a ambição cega que o pai um dia tivera. Maria continuava na empresa, fiel como sempre, sendo o equilíbrio entre razão e coração que mantinha todos de pé. Mas o corpo de Ricardo já não era o mesmo. As idas ao hospital se tornaram mais frequentes, e os médicos deixaram claro que ele precisava se cuidar. Ele sabia. E no fundo, também sabia que não tinha tanto tempo quanto gostaria. Certa manhã, após uma noite mal dormida, chamou seu advogado de confiança. Quero colocar algumas coisas em ordem menos, disse ele, com voz calma. O senhor quer fazer seu testamento, Ricardo? Quero deixar tudo resolvido, antes que a vida decida por mim durante horas. Falou com serenidade. Não apenas sobre bens, empresas e ações, mas sobre valores, sobre o que aprendeu com a dor e com o amor. Divida as propriedades entre meu filho e a fundação. Quero que parte da minha fortuna vá para um projeto que leve educação e dignidade a pessoas simples. Gente como a Maria, que me ensinou o que é respeito. O advogado, emocionado, apenas assentiu. É uma decisão bonita, Ricardo. É a única que faz sentido, respondeu ele, olhando pela janela. Eu não quero ser lembrado apenas como um homem rico. Quero ser lembrado como alguém que aprendeu a ser humano. Naquela mesma tarde, chamou Gabriel para uma conversa. O jovem entrou na sala do pai e percebeu a gravidade do momento. Pai, aconteceu alguma coisa? Ricardo sorriu, tentando disfarçar a emoção. Não, filho. Só preciso te dizer algumas verdades que não podem esperar. Ele o olhou nos olhos. Um homem pode perder tudo, dinheiro, poder, prestígio, mas se perder o coração, perde o que há de mais valioso. Eu vivi tempo demais acreditando que o mundo girava ao meu redor. Hoje, entendo que o mundo só gira quando a gente aprende a amar o próximo. Gabriel baixou a cabeça, sentindo um nó na garganta. Pai, não fala assim. O senhor ainda vai viver muito tempo. Ricardo riu baixinho. Eu espero que sim. Mas se não for, quero que saiba que estou em paz.
Em paz? Depois de tudo? Sim, porque finalmente aprendi a perdoar. E a me perdoar também. O silêncio tomou conta da sala. Apenas o som distante da cidade preenchia o espaço entre eles. Ricardo levantou-se, pegou o caderno que sempre o acompanhava e o colocou nas mãos do filho. Aqui está tudo o que aprendi, tudo o que errei e tudo o que sonhei mudar. Não é só um diário, é a prova de que nunca é tarde para se tornar alguém melhor. Gabriel segurou o caderno com firmeza. Eu vou honrar isso, pai. Prometo. Ricardo sorriu, orgulhoso. Eu sei que vai, filho. Eu vejo em você o homem que eu sempre quis ser. No dia seguinte, Maria entrou na sala e encontrou Ricardo sentado, olhando para o horizonte com o semblante sereno. Pensando na vida, senhor Ricardo, pensando em como ela é frágil, Maria, e em como tudo o que a gente constrói perde o sentido se não for compartilhado com amor. O Senhor mudou muito. Sabia? Graças a você, Maria. Ela sorriu, emocionada. Não, o Senhor só precisou de tempo para lembrar quem sempre foi. Ricardo fechou os olhos por um instante, e uma lágrima escorreu silenciosa. Era a lágrima de um homem que havia conquistado tudo, perdido quase tudo, e finalmente entendido o valor da humildade. Mais tarde, escreveu sua última anotação no caderno. Não deixem que o orgulho cegue. Nenhuma fortuna vale mais do que a chance de ser amado sinceramente. Aquele seria o seu último testamento. Não o jurídico, mas o humano. O legado de um homem que um dia humilhou uma faxineira e, graças a ela, aprendeu o verdadeiro significado da palavra honra. Comente o que você deixaria como herança se partisse hoje. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem com quem precisa lembrar que o maior legado é o amor. Os dias seguintes foram de calmaria. Ricardo Menezes parecia viver um tipo diferente de paz, como quem sabe que o ciclo está chegando ao fim, mas se sente grato por ter tido tempo de se reconciliar com a própria história. Gabriel visitava todos os dias, levava jornais, café fresco, e às vezes ficavam apenas sentados em silêncio, observando o entardecer. Não precisavam dizer muita coisa, menos o amor entre eles já estava dito nas atitudes, nos gestos simples, que antes pareciam insignificantes, mas agora tinham o peso de uma vida inteira. Maria também continuava presente, firme, como sempre estivera. Ela já não era apenas a funcionária leal, mas uma amiga, uma conselheira, uma testemunha da transformação de um homem. Certa manhã, Ricardo acordou mais fraco. O rosto pálido e o olhar distante denunciavam o cansaço que o corpo já não conseguia esconder. Mesmo assim, fez questão de se arrumar. Vestiu-se com cuidado. Colocou o relógio antigo que herdara do pai. E pediu a Gabriel que o acompanhasse até o escritório. Pai, tem certeza de que está bem para sair da cama? Filho, a gente não escolhe quando a vida vai acabar, mas escolhe como vai se despedir dela. Chegaram à empresa. Os funcionários, surpresos, ficaram em silêncio ao vê-lo entrar. Ricardo, mesmo debilitado, fez questão de caminhar até a sala de reuniões, ali onde tantas decisões frias foram tomadas no passado. Ele agora falaria com o coração. Meus amigos, Menos começou. Com voz serena, durante muitos anos, esta empresa foi o centro da minha vida. Eu vivi por ela. E, de certa forma, também morri por ela. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Hoje, eu não venho falar de metas nem de lucros. Venho falar de humanidade. Olhou para Maria, que o observava emocionada. Um dia, uma mulher simples me mostrou que a riqueza não está no que temos, mas no que somos. Eu levei tempo demais para entender isso. Alguns funcionários choravam discretamente. Ricardo prosseguiu. A partir de agora, quero que esta empresa tenha um propósito, além do dinheiro. Quero que ela seja um lugar onde as pessoas cresçam, aprendam e se respeitem. Senhor Ricardo, murmurou um dos diretores, com a voz embargada, o senhor sempre será nosso exemplo. Não, respondeu ele, sorrindo com humildade, eu fui um alerta. Que o exemplo venha de vocês. Aplausos tímidos encheram a sala.
não de celebração, mas de gratidão. Ao sair dali, Ricardo parecia leve. Gabriel o amparava e Maria seguia logo atrás. No carro, a caminho de casa, ele olhou pela janela e disse baixinho: "Sabe, filho, por muito tempo eu temi a morte. Hoje, eu só temo não ter amado o suficiente. O Senhor amou, pai, e foi amado também. Isso é o que importa." Naquela noite, o céu estava limpo e o vento batia suave nas cortinas. Gabriel ficou sentado ao lado da cama do pai, lendo em voz alta trechos do caderno. Ricardo ouvia com um sorriso fraco, mas verdadeiro. "Continue lendo, filho. Quero ouvir até o fim. A verdadeira vitória não é acumular, é aprender a dividir." Leu Gabriel. Pouco depois, Ricardo fechou os olhos. O silêncio que se seguiu foi leve, quase bonito. Não houve dor, apenas um suspiro tranquilo, o último de um homem que finalmente encontrara paz. Na manhã seguinte, Maria chegou cedo e encontrou Gabriel sentado na varanda, com o caderno do pai nas mãos. Ela entendeu, sem que ele precisasse dizer nada. "Ele foi em paz, não foi?" Perguntou. "Foi, Maria." Ele partiu sorrindo. Gabriel abriu o caderno e mostrou a última frase escrita pelo pai, em letra trêmula: "A morte não é o fim, é apenas o descanso de quem aprendeu a viver." Maria chorou baixinho e Gabriel a abraçou. Naquele abraço havia dor, mas também havia gratidão. Porque, no fim, Ricardo Menezes não deixou apenas uma herança, menos deixou uma lição, de que ninguém é tão grande que não possa aprender, e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Comente. O que significa, para você, viver de verdade? Deixe seu like e compartilhe com quem precisa lembrar que o amor é o único legado que atravessa o tempo. O tempo passou, mas o nome de Ricardo Menezes não foi esquecido. Um ano depois de sua partida, a empresa que ele fundara era outra, menos, mais humana, mais justa, mais próxima das pessoas. Gabriel agora ocupava a presidência, mas não herdara apenas o cargo do pai. Herdara seu aprendizado, o seu arrependimento e a sua vontade de fazer o bem. Logo no primeiro dia como presidente, ele chamou todos os funcionários para uma reunião. No centro da mesa, colocou o caderno velho e gasto que o pai escrevera nos últimos anos. "Esse caderno", começou Gabriel, com a voz firme, "é o verdadeiro legado do meu pai. Aqui não tem números, nem metas, nem estratégias. Tem alma." Abriu o caderno e leu em voz alta: "Quem vive só para si mesmo, morre duas vezes. Quando perde o amor e quando perde o sentido." Os funcionários ouviram em silêncio, com lágrimas nos olhos. "A partir de hoje, essa empresa vai ter um novo propósito, o mesmo que guiou meu pai nos seus últimos dias: servir." Olhou para Maria, que estava entre os presentes. E tudo isso só foi possível porque uma mulher simples teve coragem de dizer o que ninguém mais dizia. Maria tentou esconder o choro, mas não conseguiu. Gabriel continuou: "Ela nos lembrou que a humildade é a maior forma de sabedoria." Aplausos encheram a sala. Aquela não era uma celebração de poder, mas de transformação. Alguns meses depois, o projeto que Ricardo sonhara saiu do papel. Chamaram-no de Instituto Menezes, de Educação e Dignidade, uma fundação dedicada a oferecer oportunidades de estudo e trabalho para jovens de baixa renda. Na entrada do prédio, uma placa com a frase gravada: "A grandeza de um homem está no que ele faz pelos outros." Ricardo Menezes, no dia da inauguração, Maria foi convidada para discursar. Vestida com simplicidade, mas com um coração cheio de orgulho, ela subiu ao palco e olhou para a plateia. "Eu não sou boa com palavras bonitas, mas vivi para ver o impossível acontecer. Vi um homem arrogante se tornar um exemplo de humildade. Vi um patrão aprender a ser humano. E vi que, quando a gente planta amor, ele sempre floresce menos, mesmo depois da nossa partida." O público aplaudiu de pé. Gabriel, passo emocionado, a abraçou e sussurrou: "O que meu pai foi, ele deve a você, Maria." Ela sorriu,
com lágrimas nos olhos. Não, meu filho. Ele só precisava de alguém que acreditasse que ainda dava tempo de mudar. Depois da cerimônia, Gabriel foi até o jardim do instituto. Ali, sozinho, abriu o caderno mais uma vez. Nas últimas páginas, havia uma anotação que ele ainda não havia lido. Se um dia este caderno chegar às mãos do meu filho, quero que ele saiba que meu maior orgulho não foi o império que construí, mas o homem que ele se tornou. Porque nele eu encontrei a parte de mim que sempre faltou. Gabriel fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Olhou para o céu e, com voz embargada, disse: Eu prometo, pai, vou continuar o que você começou, e vou fazer isso com o coração. O vento soprou leve, e por um instante ele teve a sensação de ouvir a voz do pai. Eu nunca fui embora, filho. Estou em tudo o que você faz com amor. Naquele dia, Gabriel percebeu que o verdadeiro testamento do pai não estava em cofres, escrituras ou contas bancárias. Estava em cada vida tocada pela mudança que começou com uma simples atitude de empatia. Uma faxineira humilhada, um homem quebrado pelo orgulho e um filho que aprendeu a transformar dor em legado. Essa era a verdadeira herança de Ricardo Menezes, a herança do coração. Comente o que você deixaria de legado se partisse hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com alguém que ainda acredita que todo coração pode recomeçar.